Glória a Deus, igreja. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Eu gostaria que aqueles que nos visitam ficassem em pé para nós saudarmos todos vocês. Eu sei que é bastante gente, então não vou me atrever a chamar pelo nome, mas todos que estão nos visitando, fiquem em pé nesse momento. Nós vamos estar saudando vocês. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Para nós é uma alegria tê-los aqui nesta noite. Então é noite de apresentação de criança, né? E hoje duas, né, no caso. É noite de ceia. E eu quero nesse momento pedir para você abrir a sua Bíblia, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. O Senhor ainda quer falar ao nosso coração através da sua palavra, e que nessa noite você possa ter ouvidos abertos, um coração aberto para receber aí a ministração da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, irmãos. Os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito uma açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, ou o zelo da sua casa me consumiu. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os fariseus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, igreja? Queridos, Jesus é extraordinário. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E eu digo assim, que Jesus é o homem da compaixão por excelência. Ele é aquela pessoa que acolhe, que recebe, que abraça o perdido pecador. É aquele que tem braços para abraçar aquele que está mais, vamos dizer assim, envolvido no pecado, mais caído em relação à sua vida moral, ética e espiritual. Ele tem braços para abraçar e levantar essa pessoa. Podemos dizer, irmãos, à luz da Bíblia, quando nós olhamos para Jesus, pela maneira como Ele tratou o cego, pela maneira como Ele tratou o aleijado, pela maneira como Ele tratou a multidão que estava faminta, pela maneira como Ele tratou os leprosos, pela maneira como Ele tratou, irmãos, as mulheres, a mulher adúltera, né, pega em flagrante adultério, nós podemos ver ali um homem que é cheio de compaixão. Jesus era o homem da compaixão, mas também Jesus era o homem do zelo espiritual pelas coisas de Deus. O mesmo Jesus que acolhia, o mesmo Jesus que agia com compaixão, o mesmo Jesus que abraçava o pecador, também era enérgico, também era rígido, também corrigia com rigor o ser humano quando ele começava a brincar com as coisas de Deus, quando o ser humano começava a zombar, a desdenhar, ou de certa forma menosprezar aquilo que é sagrado. Então nós encontramos em Jesus uma pessoa que sabe fazer bem as duas situações. Ele era o homem da compaixão, mas também ele era o homem do zelo espiritual. Em outras palavras, Jesus sabia amar as pessoas sem deixar de amar a Deus. E talvez hoje a igreja
ela tem esse desafio, que é saber amar as pessoas sem deixar de amar a Deus. E quando você vai ali para o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, você encontra ali uma pergunta e uma resposta: qual é a verdadeira religião? Aí está escrito ali que a verdadeira religião é amar, cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades, vírgula, e manter-se livre da corrupção do mundo. Em outras palavras, a vida cristã, a gente tem que entender que a vida cristã é uma moeda cuja a face direita é o amor e a face esquerda é a santidade. Nós temos que saber amar, mas nós também temos que manter a nossa santidade, o nosso compromisso com Deus. E o nosso problema é que nós muitas vezes criamos na nossa mente a imagem de um Jesus Hello Kitty, um Jesus fofinho, um Jesus que só, vamos dizer assim, faz tudo o que a gente quer, um Jesus que só é amável, um Jesus que aceita tudo. E Jesus não é assim. Jesus, ele é Deus, ele sabe ser amável, mas ele sabe também ser rígido na hora que ele precisa ser rígido. E a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto, irmãos, que Jesus, ele vai ao templo antes da Páscoa dos judeus ali em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém antes da Páscoa dos judeus, e hoje é culto de ceia. E quando a gente pensa em Páscoa judaica, de certa forma, a Páscoa judaica tem a ver com a nossa ceia. Porque, irmãos, quando os judeus, eles celebravam a Páscoa, eles estavam celebrando a libertação da escravidão egípcia para a liberdade da terra prometida. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a libertação do pecado e da morte para a vida em Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Cristo é a nossa Páscoa, porque assim como na Páscoa judaica havia um cordeiro, a figura de um cordeiro, cujo sangue foi derramado para trazer proteção e livramento da morte a todos aqueles que se colocaram debaixo daquele sangue, em Cristo Jesus nós também estamos protegidos contra a morte eterna, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida. E o sangue de Jesus, ele é muito mais eficaz que o sangue de bodes, de cordeiros, de bezerros, porque aquele sangue que era derramado no Velho Testamento, ele só perdoava pecados no passado. O sangue de Jesus não, ele perdoa pecados no passado e no futuro. Em outras palavras, todo pecado que você, crente, já cometeu no seu passado e vai cometer ainda, todos eles já foram lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Então é com essa consciência que nós temos que chegar aqui diante do Senhor nessa noite, diante desse altar, diante dessa mesa, entendendo quem é o Cristo que nós adoramos. Ele não é alguém que morreu e o sacrifício dele precisa ser refeito, não. O sacrifício dele foi feito uma vez só. E aquele que se coloca debaixo desse sacrifício e acredita que o sangue dele é poderoso para purificar pecados, a Bíblia diz que pela graça de Deus, essa pessoa recebe salvação. Pela graça de Deus, essa pessoa recebe o perdão dos seus pecados. Então Jesus, ele estava ali, no momento em que os judeus estavam se preparando para celebrar a sua Páscoa, no momento em que os judeus estavam se preparando para celebrar a sua ceia, e ele vai no templo, ele vai no lugar de culto. E quando ele chega no lugar de culto, quando ele chega no templo, ele começa a examinar o templo. Ele começa a examinar o templo e ele não gosta do que ele vê. E aí eu quero que você preste atenção nessa situação. Jesus estava examinando o templo. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus examina o templo. E Jesus estava ali examinando aquele templo. E quando ele começa a examinar o templo, ele começa a ver ali pessoas vendendo bois, cordeiros, cabras, pombos, animais para serem oferecidos em sacrifício na Páscoa. E ele começa a perceber ali, irmãos, que as coisas estavam totalmente fora da vontade de Deus. Ele começa a ver ali, irmãos, o templo, que era um lugar de adoração, se tornando um comércio. E aí Jesus, ele começa a ficar indignado, profundamente triste e irritado também,
Porque ele começou a perceber que o interesse em se ganhar dinheiro estava muito mais forte no coração das pessoas do que em dar a Deus uma verdadeira adoração. O interesse em se lucrar, em ganhar dinheiro, estava muito mais forte, muito mais presente na vida das pessoas que estavam ali, do que adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, exaltar o Senhor. Em outras palavras, irmãos, o povo estava no templo, mas quem estava sendo adorado era o dinheiro. O povo estava no templo, mas a adoração do coração do povo estava para o dinheiro. O povo estava no templo, mas o olho do povo, os olhos do povo estavam no dinheiro, o coração do povo estava no dinheiro, o pensamento do povo estava no dinheiro. Eu quero perguntar para você nessa noite, você que está aqui dentro, aonde está o teu coração hoje? Aonde está a sua atenção hoje? Aonde está o seu pensamento hoje? Às vezes estar num templo não significa que você está ligado com Deus. Às vezes estar dentro de um templo não significa que o seu coração está na presença de Deus. Às vezes estar num templo não significa que você está pensando nas coisas de Deus. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu pensamento? Aonde está a atenção do seu espírito nessa noite? Em que você está pensando? Eu quero dizer para você, eu não tenho um aparelho que eu consiga ver os seus pensamentos. Eu não consigo olhar para a irmã Elir daqui e dizer: irmã, eu estou vendo o que você está pensando. Eu não consigo, mas Jesus consegue ver os pensamentos de cada um de vocês. Jesus consegue ver o pensamento de cada um de nós que estamos aqui hoje. E quando ele olha para aquela situação, ele, como eu disse agora há pouco, Jesus examina o templo. E ele começou a examinar o templo, e ele encontrou dentro do templo amor ao dinheiro, ganância. Ele começou a examinar o templo, e ele começou a encontrar dentro do templo corrupção. Sabe por quê, irmão? Sabe o que estava acontecendo ali? Havia uns vendilhões dentro do templo. E se você for em outros evangelhos, por exemplo, Mateus 21, que fala desse mesmo texto, você vai ver lá que Jesus diz: a casa de meu pai se tornou covil de ladrões. Então Jesus, ele usa expressões fortes, porque o que acontecia? Na época da Páscoa, as pessoas tinham que ir ao lugar de culto, de adoração, e ali elas tinham que sacrificar um animal, de acordo com o seu poder aquisitivo. O mais pobre, uma pomba, né? O de classe média, um cordeiro, um cabrito. O de classe alta, um bezerro, e assim por diante. E aí o que acontecia? Os vendilhões começaram a vender animais dentro do templo, e animais com defeito, doentes, animais que não poderiam ser entregues como sacrifício, mas estavam sendo comercializados ali normalmente. Por quê, irmãos? Porque havia sido feito um acordo entre os sacerdotes do templo e os vendilhões, para que tudo aquilo que os vendilhões vendessem, os sacerdotes recebessem uma parte, um percentual, ou seja, um esquema financeiro, um esquema de corrupção montado dentro do templo para se ganhar dinheiro. E quando Jesus olhou para tudo isso, irmãos, o coração dele se entristeceu, mas o coração dele se indignou, porque ele começou a ver que a preocupação em dar a Deus o melhor no coração do povo já não estava mais ali. Não havia mais a preocupação em dar a Deus o seu melhor, mas em dar a Deus qualquer coisa. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você que é cristão, o Deus que deu o seu Filho na cruz para o perdão dos nossos pecados, Ele não é digno de receber qualquer coisa, Ele é digno de receber o melhor das nossas vidas. Amém? Ele é digno do seu melhor, Ele é digno do meu melhor, porque quando Ele pensou em nós, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu Jesus, para nos salvar, para nos arrancar do inferno, para tirar da nossa vida todo o pecado que estava sobre nós. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E aí o que acontece, irmãos, com essa prática dentro do templo, o povo começou a desobedecer a lei de Moisés. Eles começaram a desobedecer as Escrituras, porque não era desse jeito que se fazia. Irmãos, só havia uma exceção em que a pessoa poderia comprar um animal e dedicar aquele animal em oferta, em sacrifício no templo. Isso acontecia em que situação, pastor? Quando a pessoa morava muito longe do local de culto. Vamos supor que a pessoa morasse a 200, 300 quilômetros de distância. Para ela trazer o animal
seria muito trabalhoso. Então aquela pessoa, ela poderia pegar, vender o seu melhor animal, ela tinha que vender o seu melhor animal, e com o dinheiro ela podia trazer e comprar um animal ali na hora. Porque via de regra, em regras gerais, irmãos, como é que funcionava? O animal, o sacrifício do animal que deveria ser ofertado ali no culto da Páscoa. Você tinha, em via de regra, quem era ali um ofertante, um adorador, você tinha que pegar um animal, um cordeiro, e um ano antes você teria que separar aquele animal, o melhor animal. Você escolheria o melhor e você começaria a alimentá-lo de forma diferente, tratar ele de uma maneira especial, separá-lo dos demais, tratar aquele animal com o melhor alimento que ele pudesse receber. E aí, depois de um ano que aquele animal estivesse na melhor condição possível, você o levaria para ofertar. Só que aí, nessa situação, tinha um outro detalhe. O sacrifício de você entregar um animal ali como oferta de expiação ao Senhor na Páscoa não deveria ser somente um sacrifício financeiro que doeria no seu bolso, deveria ser um sacrifício que doeria no seu coração. Sabe por quê? Porque aquele animal que você criava durante um ano, alimentando, dando comidinha na boca dele, o propósito era você criar um elo de afeição e de amor com aquele animal, de modo que quando você trouxesse aquele animal, o sacrifício dele não somente doeria no seu bolso, mas doeria no seu coração, porque não seria somente um sacrifício financeiro, mas seria também um sacrifício de amor. Quem tem animal de estimação aí? Pensa num bichinho que você cria um ano, dando comidinha na boca, cuidando assim com todo carinho, com todo mimo, e aí você pega aquele animalzinho que você cuidou com todo carinho, depois de um ano, aquele animalzinho ele se acostumou com você, você chegava perto e já berrava para você, já vinha na sua direção, cria-se um elo de afeição, mas aquele animalzinho era aquele que o Senhor queria, porque aquele lá, verdadeiramente, quando você entregasse ele doeria mais profundamente na sua vida, porque não somente seria um sacrifício do seu bolso, mas seria um sacrifício também no seu coração. E quando aquele animalzinho era entregue, o Senhor recebia: está me entregando o melhor, está me entregando o melhor. Porém hoje, irmãos, infelizmente, quando nós pensamos nessa realidade, nós vemos que a igreja hoje ela não está mais pensando em entregar o melhor a Deus. Infelizmente, em muitos lugares, em muitas igrejas, está se entregando para o Senhor não o melhor, mas a sobra do tempo, a sobra dos recursos financeiros, a sobra dos esforços, a sobra da dedicação. E o Senhor, irmãos, com certeza Ele não está feliz com essa situação. E a gente olha aqui para Jesus e a gente vê, irmãos, que o único momento em que Jesus ficou indignado na Bíblia foi nesse momento. Foi nesse momento quando as pessoas estavam ali fazendo da casa do Senhor um lugar onde o culto a Deus, a adoração ao Senhor se tornou algo superficial, algo sem valor, algo que infelizmente perdeu o seu brilho e a sua profundidade. Jesus, ele se indignou quando o templo, a casa de oração, o lugar onde o Senhor preparou para que o povo se encontrasse com ele, estava sendo banalizado, irmãos. E talvez tem gente que fala assim: mas pastor, era só um templo. Irmãos, a gente às vezes não percebe o quanto nós, como crentes nos dias atuais, estamos sendo enganados pelas astúcias de Satanás, porque a gente fala é só um templo, mas não é assim, irmãos, não é assim. O templo é o lugar onde nós nos encontramos com Deus como igreja. Esse lugar aqui, infelizmente, nos dias de hoje, ele está sendo banalizado, desprezado, diminuído, porque muitas pessoas estão considerando que ele não é necessário, e muitos ainda usam até aquela frase que nós consideramos espiritual: mas a igreja somos nós, a igreja somos nós. E eu quero dizer para você, querido, a igreja não é você sozinho é o templo do Espírito Santo. A igreja é a unidade de todos nós, a igreja é a somatória da nossa unidade. A igreja não é uma pessoa isolada, a igreja é a unidade dos crentes. E nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor
ele fala como igreja, ele não está falando a uma pessoa só, ele está falando aos crentes que caminham juntos, que pagam o preço de caminhar juntos, porque o propósito de Deus, o projeto de Deus não é a minha casa nem a sua, é a casa dele no nosso meio. Por isso Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor, ele pensou na unidade, ele pensou na igreja, ele pensou na unidade do povo que o serve. Então Jesus, quando ele ora lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando a igreja realmente está unida, os crentes caminham juntos, verdadeiramente o mundo crê que eu vim para salvar a humanidade. Então, irmãos, Jesus, ele começa a olhar ali aquela situação, ele começa a ver aquela situação dentro do santuário, e ele vê que o compromisso em fazer a vontade de Deus, o compromisso em dar o melhor para Deus, o compromisso em não deixar que o sagrado fosse jogado na lama do desleixo, do relaxismo, já não estava mais no coração do povo. E aí Jesus diz assim, em outras palavras: cadê o compromisso? Cadê o compromisso, povo de Deus? Cadê o compromisso, servos de Deus? E talvez hoje o Senhor está dizendo: cadê o compromisso, crente? Cadê o compromisso, Igreja Batista em Itatiaia? Primeiro, cadê o compromisso em examinar o templo, que é a sua vida, e tirar para fora tudo aquilo que não me agrada? Examinar o templo, que é a sua vida, e tirar para fora tudo aquilo que não me agrada. Porque, irmão, Jesus examinou o templo, sim ou não? Hoje, quem é o templo de Deus? Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Quem tem que examinar o templo hoje, irmãos? Nós temos que examinar o templo, nós temos que olhar para dentro da nossa vida e avaliar, irmãos, o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Nós temos que fazer um autoexame. Nós estamos falando de ceia, e lá em 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O primeiro compromisso que você tem que ter hoje é o compromisso de autoexaminar a sua vida, examinar o templo, avaliar na sua vida o que está dentro de você, que talvez não seja do agrado do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e para mim também, que muitas vezes dentro da sua vida e da minha vida, existem coisas que não agradam a Deus, existem coisas que não deveriam estar dentro de nós, como templo da presença e do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você e para mim também, que às vezes tem coisas dentro da nossa vida, como templo do Espírito Santo, que não deveriam estar dentro de nós. Amém, irmãos? Talvez você fale assim para mim: mas pastor, o que não deveria estar dentro de nós? Eu vou fazer assim um exercício mental com vocês vão responder sim e não, né? Então nós vamos falar de coisas que que poderiam estar dentro de nós. Por exemplo, amor, fidelidade, santidade, respeito, dedicação a Deus, arrependimento, muito bem, hipocrisia, malícia, preguiça, orgulho, indiferença, negligência, frieza espiritual, mornidão, malandragem. Viu como vocês sabem das coisas? Então, irmãos, se nós começarmos a avaliar, a gente sabe identificar o que tem que estar dentro e o que não tem que estar dentro de nós. Jesus, ele está dentro da nossa vida como Salvador e Senhor, para muitas vezes dizer para mim e para você: olha, para mim estar dentro da tua vida,
essa situação tem que sair. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Para mim estar dentro da sua vida, para mim permanecer dentro da sua vida, essa situação tem que sair. Porque tem coisas, irmãos, que Jesus não vai aceitar dentro da nossa vida. E aí nós temos que ter peito, nós temos que ter coragem de dizer: por amor a Cristo, eu vou rejeitar, eu vou tirar isso da minha vida. Porque entre essa situação e Jesus, eu fico com Jesus. Nós temos que ter essa coragem, de dizer isso para nós mesmos. Irmãos, o primeiro compromisso que Deus espera de nós é o compromisso de examinar o templo. Ele examinou o templo, ele viu dentro daquele templo ganância, amor ao dinheiro, corrupção, mentira, desleixo com as coisas espirituais. Ele viu, irmãos, ali negligência espiritual. Ele viu um monte de situações que o desagradou. Se Jesus for examinar o seu coração hoje, será que ele vai achar só coisas que trazem alegria ao seu coração? Ou se ele for examinar o teu coração, ele vai ficar triste com o que ele vai achar? Então eu não conheço o coração de ninguém, mas Deus conhece o nosso coração, Não tem uma frase que diz assim: por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Isso quer dizer que muitas vezes o que aparece por fora, de repente não é um retrato do que está por dentro. Nós temos que avaliar por dentro como nós estamos. Você está em pé por dentro? Você está firme com Deus por dentro? Hoje, interiormente, dentro do seu homem interior, da sua mulher interior, você está firme com Deus? Deus pode fiscalizar a sua vida, Deus pode avaliar você por dentro. Ele vai encontrar uma pessoa que está firme, que está em pé, que está fiel a Ele. E se você está assim, glória a Deus pela sua vida. Mas pastor, e se eu não estou assim? Se eu estou caída, se eu estou caído, se tem mais coisa ruim dentro de mim do que boa, Deus também te ama. Ele só pede para você se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo, tem muita coisa que não é do teu agrado, eu quero tirar para fora. Eu amo o Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, e Ele vai te acolher do mesmo jeito. Amém, igreja? Deus não espera a perfeição, Deus espera humildade e arrependimento muitas vezes. Segundo compromisso, irmãos, que Deus espera de nós é que nós sejamos uma igreja baseada, fundamentada na unidade. Como eu disse agora há pouco no início, na igreja nada acontece sem unidade. Por exemplo, os irmãos acham que teria um ministério de louvor aqui se não houvesse unidade entre os músicos? Sim ou não, irmãos? Só uma pessoa aqui teria louvor? Não teria. Irmãos, para construir essa estrutura aqui, os irmãos acham que isso foi construído só uma pessoa aqui? Não, foi construído através da unidade, da cooperação, do trabalho, do empenho, da dedicação de todos que congregam aqui, de todos que fazem parte dessa obra. Não só os que estão aqui, mas os que estiveram aqui e não estão aqui hoje, mas deram a sua parcela de contribuição. A unidade, ela gera força. A unidade, ela gera condições de se fazer as coisas para Deus. Uma igreja que não tem unidade, ela fracassa em muitos aspectos. Por exemplo, se essa igreja aqui não tiver unidade, ela pode ter o melhor projeto evangelístico da terra. Esse projeto vai fracassar. Porque, irmãos, vou explicar bem explicadinho para você entender. Imagina que a gente tem o maior projeto evangelístico, e aí todo mundo sai aqui evangelizando e trazendo gente para dentro da igreja. Aí essas pessoas que se converteram a Cristo começam a vir para a igreja. Só que ela chega aqui, na igreja, onde você falou que você adora a Deus, ela só te vê aqui uma vez por mês. Ela vem, aí quando ela te encontra aqui, ela vê você falando mal do irmão fulano, do irmão ciclano, falando mal do pastor, falando mal, não tendo relacionamento com outro irmão. Aí eu pergunto para os irmãos: essas pessoas que vieram para a igreja, elas vão continuar na igreja? Olhando para a sua vida em relação à sua unidade com o corpo de Cristo?
vivendo em contenda, não participando dos cultos, não vindo à igreja. Irmãos, possivelmente a pessoa vai entrar e vai sair. Por quê? Porque ela não viu unidade, ela não viu compromisso de amor entre as pessoas que congregam, que caminham juntas, que dizem que amam a Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque quando o mundo vê que existe unidade na igreja, as pessoas querem estar na igreja. Sim ou não, irmãos? Você entraria num lugar onde está todo mundo com faca na mão, se agredindo? Você não vai. Mas num lugar onde está todo mundo se abraçando, vivendo em paz e harmonia, você quer estar ali. Se torna um ambiente agradável, gostoso, aconchegante. Lá em 1 Pedro 2,4 diz assim: somos pedras vivas, rejeitados na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E eu quero perguntar para você, o que é uma pedra? O que é uma pedra, Débora? É só uma pedra. Uma pedra sozinha é uma pedra. Mas se você pega várias pedras e começa a uni-las, você de repente começa a construir um muro, uma casa, um edifício. Porque uma pedra sozinha não representa muita coisa, mas você junta muitas pedras, você começa a construir situações pela unidade das pedras. Então, quando nós estamos juntos como pedras preciosas em Cristo, nós adquirimos o poder de construir coisas importantes para o reino de Deus. Mas quando nós estamos sozinhos, nós perdemos essa capacidade. Então, por exemplo, você olha para uma parede que está ali perfeitinha, aí você vai lá e arranca uma pedra daquela parede. O que vai ficar ali, irmãos? Um buraco. E aí, se você for lá e arrancar mais pedras, vários buracos. Ou seja, a estrutura começa a ficar frágil, fragilizada, pela ausência das pedras que deveriam estar ali, simplesmente pelo fato de que elas não estão onde elas deveriam estar. Você sabe qual é o desafio da unidade? Sabe qual é o desafio da unidade, Nicole? Não é pregar, não é cantar, não é evangelizar. O desafio da unidade é se fazer presente na vida do outro. O desafio da unidade é estar ao lado do outro. O desafio da unidade é estar simplesmente onde Deus quer que você esteja. Mas é só isso, pastor? Parece que é só isso. Parece que é uma coisa tão simples, parece que é uma coisa tão sem significado, mas tem um significado muito grande para Deus. Estar muitas vezes onde você deveria estar faz toda a diferença. Às vezes nós não conseguimos ter as pessoas simplesmente estando onde elas deveriam estar, principalmente hoje por causa do mundo virtual. Parece que veio a pandemia, aí todo mundo foi para o computador. Não, agora eu quero uma igreja virtual, onde eu não preciso ir, não preciso sair de casa, não preciso gastar dinheiro, não preciso colocar roupa, vamos ficar no virtual. Só que Jesus não veio fazer uma igreja virtual. Jesus não veio edificar uma igreja virtual. Jesus veio edificar uma igreja presencial, onde as pessoas se tocam, se veem, se abraçam, constroem laços profundos de amizade, de relacionamento, de confiança mútua, porque essas coisas não se constroem no computador, essas coisas não se constroem por trás de uma tela, essas coisas se constroem vivendo a vida ao lado um do outro, fazendo diferença na luta do outro, fazendo diferença na dificuldade do outro, fazendo diferença na vida do outro. Isso é unidade. Cadê o seu compromisso com a unidade? Irmãos, hoje nós vivemos um tempo onde você não pode cobrar muito o irmão que está estudando demais, porque ele está estudando. Você não pode cobrar muito o irmão que está trabalhando demais, porque ele está trabalhando. Você não pode cobrar muito o irmão que está se dedicando demais à família, porque ele está se dedicando à família. Parece que tudo o que ele está fazendo dá certo. Mas e as coisas de Deus? E o simplesmente ser igreja? E o estar ao lado do seu irmão na igreja? Pastor, eu não tenho tempo. Não dá. As desculpas são as mais variadas possíveis.
Mas pastor, hoje é um culto assim, de celebração, os menininhos foram apresentados, o senhor não podia trazer uma palavra um pouquinho mais leve? Não, irmãos, eu tenho que trazer a palavra que Deus quer que eu entregue, né? Eu não estou aqui para entregar a palavra leve, né? Eu estou aqui para entregar o que a Bíblia diz, né? Hoje as pessoas estão cansadas de ouvir abobrinha, de ouvir aquilo que já sabe. A gente precisa se despertar-se espiritualmente e sair do comodismo, sair muitas vezes de uma situação em que a gente se encontra acomodado no erro. Que adianta você vir para uma igreja, aí você ouve aquela palavra que fala que Deus te salvou, te abençoou, vai te abençoar, vai te dar carro novo, vai te dar dinheiro, mas não é isso que você precisa. Por quê? Porque você precisa se consertar, você precisa mudar o rumo de determinadas situações da sua vida, para que verdadeiramente as coisas mudem. Porque, como eu disse no início, irmãos, Jesus não chegou aqui no templo e falou mansinho com o povo. Jesus pegou um chicote, desceu o chicote nas mesas, desceu o chicote nos cambistas, tirou para fora os pombos, os animais, e ele falou: olha, gente, está tudo errado, vamos dar um reset e começar de novo, porque não é desse jeito que se adora o meu Pai, não é desse jeito que se adora o meu Pai. Por isso que está lá, irmãos, nesse texto inserido: o zelo da casa do Senhor me consome. Porque lá no Salmo 69:9, quando fala do Messias, diz que ele viria, e o zelo da casa do Senhor o consumiria, e a injúria daqueles que o injuriavam caíram sobre ele. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, nós temos que ter zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Jesus, irmãos, ele amava as pessoas, mas ele não deixava de falar com elas sobre os seus pecados. Quando Jesus falava com os religiosos sobre que eram hipócritas, Jesus falava da sua hipocrisia. Olha, é o seguinte, tem hipocrisia aí, vocês são hipócritas, mesmo amando os religiosos. Quando Jesus falou com a mulher adúltera, ele diz: vai e não peques mais. Tipo assim, eu te perdoo, não te condeno, porém eu não aprovo você continuar no pecado. Só que hoje nós queremos viver um cristianismo assim, onde nós recebemos um tratamento VIP de Deus, onde a gente ora assim e fala: Senhor, estou precisando de dinheiro, tá, Senhor? Aí a gente quer ouvir uma voz do céu assim: tá bom, filho, manda a chave Pix, eu vou enviar aqui do céu uma quantia para você. Irmãos, Deus não vai fazer isso. Deus não vai agir desse jeito. Ele vai chegar para você e falar: quando é que você vai voltar a ser dizimista? Quando é que você vai voltar a ser fiel a mim, né, para que eu possa também te abençoar nessa área da sua vida? Então muitas vezes nós queremos viver uma fé onde Deus só afague o nosso ego, onde Deus só afague o nosso ego, e a gente não se submete, a gente não se rende à vontade de Deus. A igreja está perdida hoje, porque a igreja deixou de colocar Deus no trono, e se colocou no trono, né? Deus existe para servir, e não para ser servido. Eu quero dizer para você, querido, Deus que eu sirvo, Ele está aqui para ser servido. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser servido, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é digno de ser adorado. E você que foi salvo por Ele tem que ter alegria em servir a Ele, em dar a Ele o sacrifício que lhe é devido. Nessa noite, entenda que você foi chamado para ser igreja. Não menospreze o valor do templo na sua vida, não menospreze o valor da comunhão com o seu irmão na sua vida, não menospreze esse momento de estar na casa de Deus, de receber a palavra de Deus, porque a igreja ela precisa de uma identidade arquitetônica, aonde o povo de Deus se reúne para adorar, para receber a ministração da palavra, para planejar a ação em relação à obra de Deus, para desenvolver seu ministério ou seus ministérios.
A igreja precisa ter essa identidade, onde nós nos reunimos para desenvolver ministério, para adorar, para servir, para buscarmos a Deus juntos, para sermos edificados na hora de dar e na hora de receber. Então nós precisamos entender que a igreja é importante, né? É importante para Deus e deve ser importante para nós. Amém, igreja? A igreja é do Senhor Jesus, mas ela também é sua. A igreja é do Senhor Jesus, mas ela também é sua. Você deve trabalhar por ela, você deve se entregar por ela também, se doar pela igreja. Irmãos, encerrando essa palavra, nós temos que ter compromisso em praticar a justiça e o amor. 1 João 3,10 diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Esse texto aqui ele é muito confrontador, irmãos. Mas talvez a pessoa fale assim: mas pastor, eu batizei, eu sou de Deus. Aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz: nós temos que ser justos e também temos que amar, né, os nossos irmãos. Estar aqui, irmãos, para participar da ceia é um momento em que nós temos que pensar sobre a nossa vida diante de Deus. Que tipo de justiça eu tenho vivido? Que tipo de amor eu tenho vivido, né? Nos meus relacionamentos pessoais, dentro de casa, fora de casa. Será que eu sou justo com a minha esposa, como marido? É uma reflexão para os homens, né? Será que eu sou justo com a minha esposa como marido? E será que eu amo a minha esposa como eu deveria amar? Será que eu sou justo com os meus pais como filho ou como filha, na hora de julgá-los, na hora de obedecê-los? Será que eu sou justo nos meus relacionamentos comerciais? Eu faço dívida e pago? Ou eu faço dívida e não pago, né? Como que tem andado a justiça nas nossas vidas? Porque, irmãos, tudo está diante do Senhor. É justo, né, eu dizer que eu amo uma pessoa e eu não caso com essa pessoa e vivo amaziado, que fala, juntado, que fala, né? É justo não colocar um anel no dedo dessa pessoa, se eu amo essa pessoa, dizer: ó, passou da hora, eu amo você, quero pertencer a você, quero que você seja minha, quero ser seu em matrimônio, em casamento. Mas tem muita gente dentro da igreja que se conformou em viver no ajuntado, né? E isso, irmãos, não é de Deus, né? Então nós temos que ajustar as coisas com Deus, temos que colocar as coisas em ordem, colocar a nossa casa em ordem. Por quê? Porque nós amamos a Deus, amém? Porque o nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso não é com o sistema governamental do mundo, o nosso compromisso é com o Senhor. Então nessa noite, Deus ele está dizendo: qualquer que não pratica a justiça e não ama, não é de Deus. Você pode ter nome de crente, cheiro de crente, você pode ter tudo de crente, mas se você não praticar a palavra, se você não for obediente, se você não colocar em ordem a sua vida de acordo com a palavra de Deus, vai chegar um dia em que o Senhor vai te julgar. Ele vai julgar você pela palavra, irmão. Presta atenção nisso, isso é sério. Eu estou preparando uma igreja para subir, não para ficar. Então veja bem, Jesus diz: eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar os que se haviam perdidos. Amém, irmãos? Mas ele diz: esta palavra vos julgará no último dia. Então está aqui o seu juiz, né? Eu coloco você diante do seu juiz, a palavra de Deus. Então nesse momento, se você está aqui na casa de Deus, não sei se essa palavra foi dura, se ela foi forte, se ela foi indigesta, se ela foi doce, eu não sei. Eu sei que essa palavra ela veio porque era necessário vir, né? Então nesse momento eu quero que você fique em pé.
Eu quero que você se coloque na presença do Altíssimo. Ele é Senhor das nossas vidas. E o que Ele espera de nós? Rendição. O que Ele espera de nós? Quebrantamento. O que Ele espera de nós? Arrependimento diante dos nossos pecados. O que Ele espera de nós? Que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós ainda não o fizemos, porque Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Só existe salvação em Jesus, só existe salvação através do sangue de Jesus. Ai, pastor, mas eu pratico boas obras. Eu vou dizer uma coisa para você: vai praticando boas obras e vai para o inferno. Por quê? Porque boas obras não salvam ninguém. Boas obras é obrigação do ser humano praticar. Quando Deus te fez, Ele me fez, Ele nos fez para praticarmos boas obras. As boas obras não conseguem purificar o nosso pecado. A única coisa que purifica o nosso pecado é o sangue de Jesus. Boas obras, elas precisam ser praticadas como agradecimento a Deus, como gratidão a Deus pela salvação que nos foi dada pela graça. Então, boas obras é obrigação de todo ser humano fazer, e Deus não vai te dar salvação porque você está fazendo a sua obrigação. Então, se você pratica boas obras, aleluia, continue praticando, mas elas não vão te purificar dos seus pecados. Só o sangue de Jesus tem esse poder, só o sangue de Jesus tem esse propósito na sua vida. Nessa noite, o Senhor, Ele te chama. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa fazer isso pela fé. Você precisa eleger Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele veio para isso. Ele veio para ser seu Salvador, Ele veio para ser seu Senhor, Ele veio para escrever o seu nome no livro da vida, Ele veio para limpar a sua vida dos seus pecados. Mas isso cabe a você. Você precisa aceitar pela fé o que Ele fez por você, por amor. Por amor Ele te salvou, e pela fé você pode aceitar essa manifestação graciosa do amor de Deus, liberada sobre a sua vida através do sacrifício de Jesus. Oh, andaiaçuia, em nome de Jesus, Pai, nós te somos gratos por esta noite, Senhor. Deus, trabalha no coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Cada vida que veio aqui nesta noite, cada pessoa, ó Deus, que saiu da sua casa e veio aqui hoje, que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração delas a palavra do Senhor, meu Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, mas ela também é o juiz das nossas vidas. Ela nos julgará no último dia. Por isso nós precisamos acertar as coisas com a palavra, acertar a nossa vida dentro da palavra, para que nós possamos estar em pé diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, faça essa obra em nossos corações, trabalha isso no nosso íntimo, ó Deus, coloque em nós humildade, Senhor, para reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da Tua graça, todos nós precisamos, meu Pai, nos entregar em Tuas mãos. Nessa noite, Senhor Deus, ó Pai, move e trabalha isso em cada coração, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, eu quero fazer um apelo, como eu falei de Jesus. Se alguém que não entregou sua vida para Jesus aqui neste lugar, e precisa fazer isso, e quer fazer isso, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, não é para a Igreja Batista não salva ninguém, né? Quem salva é Jesus. Alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus e ainda não fez. Se você está aqui e Deus falou contigo sobre essa necessidade, levanta a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, quero te ajudar a aceitar a Cristo nesse momento. Alguém que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus e fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Se não há, eu vou estar orando nesse momento.
pedindo que você esteja agora se preparando para participar da ceia, todos que estão aqui já convertidos e batizados, né? Quem pode participar da ceia? Todos que aceitaram a Jesus e já passaram pelo batismo. Diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Então, nesse momento, eu quero pedir a você, examine o seu coração agora, coloque a sua vida diante do Senhor, examine agora o seu interior. Se você precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus nesse momento. Eu vou estar descendo aqui embaixo para continuarmos a celebração da ceia do Senhor.